grande Doc para saber melhor a invenção da videochamada. Uau! É grande coisa, eu diria. É grande coisa, sim. Mas como essa história aconteceu, onde só haviam pesquisadores e nenhum mágico, eles tiveram que arranjar outro jeito para ter café. E a disputa pelos goles de café era muito injusta. Os que não conseguiam beber nenhum cafezinho precisavam de um jeito para saber que o café estava pronto, sem sair da sua cadeira. Foi assim que, sem saber, eles trouxeram ao mundo uma das invenções mais usadas até hoje, a webcam. Ou, se você preferir, inventaram a avó das videochamadas, das lives e de toda essa mania de mostrar tudo o tempo todo em tempo real. É o quê? Calma, que você vai entender tudo. Pra saber melhor. Bob, eu juro que eu fui contra isso. No início dos anos 1990, dentro da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, um grupo de cientistas sofria um problema gravíssimo: a falta de café. Quero café! O caminho até a cozinha para beber um cafezinho era longo para alguns e a preguiça científica. Primeiro eles pensaram que bastava ficar atentos ao cheirinho do café e sair correndo chegar primeiro. Mas, como eram cientistas e não atletas, quando o cheirinho do café fresco vinha pelos corredores até chegar ao laboratório deles, eles saíam correndo e o resultado era uma cafeteira vazia. Que na Universidade de Cambridge tem vários andares, diversos grupos de pesquisa e cada um em seu laboratório. E naquela época, só uma cozinha, só uma cafeteira. Quando os cientistas precisavam beber um café para não parar o trabalho e paravam o trabalho para beber um café, os cientistas dos laboratórios mais próximos da cozinha chegavam sempre primeiro e nunca deixava café para os pobres cientistas dos laboratórios do fim do corredor. Uau, eu prefiro o chá. Dizem que o café é o combustível da produtividade, mas tem gente que usa o café para justificar a sua preguiça. Eu mesmo conheci um sujeito que dizia: sem café eu não funciono. Aí tomava 5 xícaras de café, ficava agitado, funcionando da beça, mas não produzia nada, não pegava num caderno para estudar. Era igual um liquidificador, ligado sem nada dentro. Bom, se o nariz não era um bom informante, eles precisavam esperar a fumacinha do café fresco chegar aos laboratórios mais distantes da cozinha. Os pesquisadores decidiram que era preciso ficar de olho na cafeteira, vigiando gota por gota, para avisar aos que estavam mais distantes da cozinha. Mas como não havia estagiários, ninguém aceitou essa função de ficar na cozinha assistindo cafeteira pingar. E foi então que Quentin Stafford Fraser imaginou uma coisa. E não foi uma coisa qualquer. Ele olhou para aquela cafeteira vazia e com toda a sua vontade de beber um café quentinho, ele teve a ideia: se eu pusesse uma câmera aqui para filmar a cafeteira, mas o laboratório era muito longe e precisaria de quilômetros e quilômetros de cabo para levar o monitor da câmera até o fim do corredor e poder vigiar a cafeteira. Era só colocar alguém olhando o monitor da câmera lá na cozinha. E colocar alguém na cozinha, na frente da cafeteira, para ver o que a câmera tá filmando da cafeteira. Esses cientistas, mó burrões. Bom, diferente do Zé Pastel, você aí entendeu que não dava para ninguém ficar parado sem fazer nada na cozinha, só olhando a cafeteira. E os fios para conectar a câmera até um monitor lá longe, no laboratório, em outro andar, no fim do corredor, também estava fora de questão. Foi aí que outro cientista, o Paul Jarevsky, teve uma epifania e sugeriu conectar a câmera da cozinha a um servidor interno da Universidade de Cambridge. E assim, direto dos computadores do laboratório, eles puderam acessar as imagens da cafeteria. E em 1991, nascia a primeira webcam da história.
transmitindo em tempo real uma jarra de café. Os cientistas conectaram a câmera a um servidor interno. Toda vez que alguém abria o programa, via a imagem ao vivo da cafeteira. Era o primeiro streaming da história. E também inauguraram outra tradição, a de fazer lives sem graça. Enquanto alguns buscavam a solução para o aquecimento global, eles buscavam a cura da curiosidade. A curiosidade de saber se o bule já estava cheio. E descobriram que a curiosidade não tinha cura. E o mundo passou a observar qualquer lugar. E nunca mais se pôde tirar uma meleca tranquilamente no elevador. Não, eu digo é que falam que quem tirava a meleca no elevador... Eu só ouvi falar. Sei. Por que tudo passou a ser vigiado pelo mundo? Porque ninguém mais precisava ficar em pé na janela. Porque antes da vontade de fofocar, vem a preguiça. A ciência avançava e a preguiça já tinha chegado lá. Falando em preguiça, teve um homem tão preguiçoso que eu conheci, que uma vez ele derrubou café em cima da camisa. Em vez de trocar a blusa, ele pingou 3 gotinhas de adoçante e tentou tomar o café direto ali no pano. E em 1993, a imagem da cafeteira foi conectada à internet e o mundo inteiro passou a acompanhar, pixel por pixel, o nível do café de Cambridge. A humanidade presenciava o primeiro reality show da história, estrelado por um bully. Exatamente! Estamos aqui para acompanhar a cafeteira histórica. Porém, todo mundo está dizendo que ela não pinga nada há 10 anos! Ô Petereco, essa cafeteira agora está no museu. Exatamente! Nós estamos querendo café! Eu quero café! Eu tô desesperado! Cadê essa autoridade, meu Deus? Por falar em gostar de café, eu conheci um sujeito que tomava tanto café que ele começou a ter visões. Ele dizia que conseguia ver o futuro. E no futuro, tudo que ele via era ele tomando mais café. É uma profecia autocafeinada. Quero café. Café? Você não pode tomar café. E foi pela paixão ao café que se pensou em utilizar a câmera digital para a transmissão pela web até a webcam. Inspirou tudo que veio depois, das transmissões ao vivo às lives, dos trabalhos de casa ao home office e das videochamadas até chegar à simulação de tela congelada para fugir de assunto delicado. A câmera do celular não veio dali, mas a ideia de mostrar o que quem pediu para ver, essa veio sim. Mas isso tudo é verdade, Gustavo? Se não é, devia ter sido, porque é uma história muito legal, né? Mas você deveria pesquisar em diversas fontes. Por exemplo, o Tinocando TV, do Marcos Tinoco, Dia dos Curiosos e muito mais. Vai pesquisar aí. Então, até o próximo Jandy Doc para saber melhor. Não deixe de inscrever e mandar esse conteúdo para todo mundo. Acabou. Primeiro, eles pensavam... Desculpa. Tá? Mas é ruim. Pão duro e ruim. Peraí, sou eu. Ele sugeriu. E foi pela paixão ao café que se pensou... travou aqui, por favor. Tá? E foi pela paixão...